Então, quando a gente anunciou no comecinho do programa, no nosso quadro Amigo Pet dessa terça-feira, a gente vai falar sobre alergias alimentares. Exatamente, os cães e gatos, assim como nós, podem desenvolver algumas reações adversas decorrentes da alimentação. E identificar a causa é super importante para a gente poder dar uma saúde, né, de mais qualidade, nutrição adequada também para os nossos companheiros. A gente está recebendo aqui, né, o veterinário Christian Carvalho, que é ele que vai explicar justamente sobre esse assunto para a gente. Olá, doutor Christian, tudo bom? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, a gente bate esse papo toda terça-feira, que a gente sabe que muitos tutores têm dúvidas, assim como na criação, né, dos nossos filhos humanos, os nossos filhos pets também, eles têm que ter essa atenção especial, né, e acaba gerando muita dúvida, realmente. E aí a gente começa falando, né, quais são as principais alergias, né, no cães e gatos? Elas são comuns, doutor? Então, primeiro é importante salientar que existe uma diferença, né? Quando a gente fala de reações, como você mesmo falou, reações adversas ao alimento, pode ser tanto uma alergia quanto uma intolerância. Então, a alergia, o próprio nome já diz, ele tem um mecanismo imunológico envolvido, enquanto que a intolerância não, é um sinal agudo. Então, nesse sentido, o organismo já tem que se defender imediatamente. Então, sendo mais claro, direto, as alergias, elas têm manifestações clínicas crônicas, né, a longo prazo. Toda vez que eu for exposto, eu vou ter aquelas manifestações clínicas específicas que elas não são patognomônicas, ou seja, elas envolvem vários sistemas. Pode ser dermatológico, pode ser gastrointestinal, pode ser neurológico, pode ser oftálmico, enquanto que a intolerância não. O organismo, ao entrar em contato diretamente, ele já tenta resolver o problema. E aí, basicamente, o quê? Gastrointestinal, vômitos e diarreias. Ah, então a gente consegue diferenciar um pouco. Um pouco. É curioso falar isso porque dentro da medicina humana, né, não vou usar esse termo, é muito facilmente elucidado todo o mecanismo, o que envolve, toda a patogenia da coisa. Enquanto que na medicina veterinária, algumas lacunas estão abertas. Então, identificação do problema, se realmente é uma alergia alimentar, que eu posso ir pontuando mais à frente na conversa, porque como tem envolvimento de vários outros sistemas, então várias outras doenças vão ter as mesmas manifestações clínicas. Então é muito com base no processo observacional. Então a gente precisa muito do tutor, né? Ele entender, toda vez que ele come determinado alimento e ele está manifestando esses sintomas, vai da sensibilidade do veterinário também, de perceber, nossa, uma coisa que você pontuou aqui na nossa conversa, toda vez que ele come determinado, eu vou fazer um exemplo, frango, você diz que ele passa mal ou se coça, tem vômito, tem diarreia, né, tem alguma alteração específica. Então é a partir daí que dá um gatilhozinho para você começar o processo investigativo. Tá certo. Você falou aí das alergias, que eu acredito que, como em nós humanos, né, a gente começa... É mais instantâneo, né? Na hora que a gente tá ali, começa a coçar a pele, aparece alguma coisa na nossa pele, a gente fica incomodado. A intolerância, ela pode se agravando aos poucos. Mas aí existe a questão também que tem muitos alimentos que a gente sabe que não são... a gente não pode dar, são proibidos para os nossos bichinhos. Aí ele entra como se fosse uma intolerância, né? Porque tem alguns alimentos que realmente a gente não pode dar. Ele entra como intolerância ou não? Aí já é um outro assunto. Ele entra como intolerância, que seria as intoxicações alimentares. Por exemplo, a nossa colega, ela está fazendo um bolo com uva. Uva passa. Né? Uva passa, ela é altamente tóxico para animais. Então, assim, alguns componentes alimentares trofoalérgenos, né, eles têm esse potencial tóxico também. Chocolate, carambola, nozes. Então, assim, xilitol, algumas coisas que nós podemos comer normalmente durante o dia a dia, os animais já não podem. Quando eu faço referência a trofoalérgenos, que seriam alergias alimentares, algum componente do alimento que pode fazer esses processos reacionais que você citou, normalmente são componentes nutricionais ou não. O que eu quero falar com isso? Normalmente ou é proteína ou é glicoproteína. Então essas proteínas maiores, complexas, então o organismo entende que em algum momento, em alguma situação de exposição, ela pode atuar como um corpo estranho e ele acaba desencadeando, né, esses mecanismos imunológicos, com mobilização de células inflamatórias, né, linfócitos, mastócitos, todas aquelas características pruriginosas, eritrematosas, com placas, angioedemas, né, alterações que podem ser de cunho dermatológico, pode ser de cunho gastrointestinal, pode ser de cunho oftálmico, por exemplo, conjuntivites crônicas.
Ninguém nunca vai suspeitar que é a comida. Aquela lágrima que alguns animais têm, que fica mais escurecida. Isso, aquele cromo da acrocistite. Então, pode ser só por conta da alimentação. São pequenas nuances que você tem que ter essa sensibilidade e pode sim ser uma possibilidade de ser uma hipersensibilidade alimentar. Agora, os alimentos industrializados, eles podem ter um risco maior de causarem alergias, doutor? Existem animais que são sensíveis também, aqueles palatabilizantes, né, aqueles condimentos, né, aqueles odorizadores, conservantes e também entrariam dentro das reações adversas aos alimentos, né? Como é algo específico, né, é idiosincrático de cada paciente, então nem todos os animais eles vão desencadear isso. Por exemplo, a terceira alergopatia mais comum. A primeira seria a dermatite atópica, a segunda é a dermatite alérgica picada de ectoparasita e a terceira viria as hipersensibilidades alimentares, certo? Então, tanto é que dessa forma, o diagnóstico ele acaba sendo um pouco complexo. Eu costumo dizer que eu preciso que o tutor ele tenha um pouquinho de paciência. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, nós humanos, quando a gente tem uma intolerância, às vezes tem gente que... E é porque a gente sabe se comunicar, a gente sabe dizer onde é que está doendo, o que a gente está sentindo. Então, tem gente que mesmo diante disso, observando, passa a vida inteira para descobrir qual é a intolerância que ela tem. E tem que fazer uma série de exames para chegar a um diagnóstico. Eu pergunto, como é que a gente faz isso nos bichinhos que nem conseguem falar? A gente pode fazer um exame desse, né, de saber o que ele tem alergia, até antes de apresentar algum sintoma, como uma forma de prevenir? É o ideal? Até existe os testes sorológicos, né? Mas aí eu vou pontuar, na verdade. Para mim, enquanto clínico, não sei se é tão atrativo. Os dermatologistas veterinários, eles estão bem mais assíduos nessa área. Eu sou gastroenterologista, então existe teste, só que eles fazem identificação de IgG. Então, seriam anticorpos de memória. Enquanto na alergia eu tenho estimulação de IgE. Então, ele ajuda a direcionar, mas ele só me diz que eu fui exposto. Não necessariamente aquela exposição que está fazendo o mecanismo de alergia. Existem outros testes também. Existem os prick testes, que é aqueles de inoculação subcutânea, e tem os paint testes, que é de contato. Mas eles também não servem para me dizer que realmente aquele componente alimentar é o que está gerando alergia. Está me dizendo que está fazendo uma reação, um processo reacional. Ele serve para me ajudar na composição da dieta. Então, qual é o diagnóstico padrão ouro? Dieta restritiva. Eu vou escolher uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. E aí eu vou usar só aquilo como fonte energética. É importante salientar que existe uma especialidade na veterinária que é de nutrição clínica. Por que eu falo isso? Existem as rações comerciais que na composição deles são proteínas hidrolisadas, então em teoria o organismo ele não entende. Lembra que eu falei no início da entrevista que a maioria dos componentes alérgicos alimentares são proteicos ou glicoproteicos. Então o que eu tenho que fazer? Confundir a proteína, ou então reduzir o tamanho dela. Quanto maior for essa proteína, maior potencial de alergia ela vai desencadear dentro da medicina veterinária. Então eu vou reduzir o tamanho dela. Então o que a ração comercial faz? Uma proteína hidrolisada, ele quebra o tamanho dela. Pega uma fonte de proteína na qual o animal nunca foi exposto. Dentre as proteínas mais comuns que a gente conhece, né, que já foram datadas aí em estudos que tem potencial de alergia, são proteínas bovinas, proteínas do frango. E aí, o que eu tenho que fazer? Procurar uma proteína inédita, que ele nunca tenha comido. Vou fazer exemplos. Carne de coelho, carne de jacaré, carne de pato, carne de avestruz. Vai ficando mais complicado. Vai ficando complexo, não vai? Então, daí por isso é importante esse acompanhamento médico, assim que ele apresentar qualquer um desses sinais que a gente já explicou aqui no começo da nossa entrevista. Né? E aí, cada um tem a vantagem e a desvantagem. Tá certo. Por exemplo, na alimentação caseira, que vai ter que ser assistida por um nutricionista clínico, já que eu tenho que restringir, então estou fazendo a restrição também de alguns micronutrientes, então por isso que precisa ser suplementado. Então é basicamente isso, eu escolho uma proteína, um carboidrato, eu deixo ele só com aquela alimentação durante 8 a 12 semanas, por isso que eu preciso de paciência, e depois eu tenho que voltar com a exposição, que é a provocativa. Testando, né? E aí, acrescentei um novo ingrediente, ele não deu bom? Então possivelmente é aquele o trofalérgeno. Tá certo.
certo, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, tá certo? A gente sempre tentando esclarecer essas dúvidas que envolvem aí muitos tutores, né, no nosso dia a dia. Volte sempre aqui ao nosso Tem de Tudo, tá certo? Foi um prazer recebê-lo.